Bom dia a todos. São 9 horas. Da publicação da audiência pública número 02/2023. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual número 10.931/97, de 9 de janeiro de 1997, tornou público a realização de audiências públicas. A realização da audiência pública número 02/2023, que será realizada na data de 17 de maio de 2023, às 9 horas, em sessão online, com o objetivo de colher informações para instruir o processo número 000-128-36.00/23-5, que trata de revisão tarifária ordinária da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. Do regulamento. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Da duração. A audiência terá duração de até 3 horas. Dos procedimentos. A. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. B. Será lavrada ata da audiência pública disponibilizada no site da AGERGS. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto dessa audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Metodologia da audiência. A. Abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenação da audiência pública. B. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da AGERGS. C. Espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da AGERGS. D. Espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. E. Espaço de 15 minutos para manifestação da concessionária. F. Espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. G. Espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitada ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. E H. Encerramento. Das contribuições. Todas as contribuições serão adotadas e devidamente registradas em ata. Dos questionamentos. Todos os questionamentos serão anotados e terão posterior resposta pela área técnica. Na condição de conselheiro relator, declaro aberto a presente audiência pública. Passo a palavra para a doutora Luciana Luso de Carvalho, presidente da AGERGS, para fazer uso da palavra, se assim desejar. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. Sim? É uma satisfação integrar esta audiência pública, é uma oportunidade importante para a agência, para a Sulgás e para todos os usuários interessados de se manifestar. Então, eu só quero dar as boas-vindas nessa manhã, e a condução fica com o conselheiro Paulo Roberto Petersen para a manifestação de todos os que quiserem se manifestar de alguma forma. Muito obrigado, boa reunião, boa audiência pública. Obrigado, conselheiro. Agora, o espaço de 15 minutos para a manifestação da ouvidoria da AGERGS. Entretanto, devido à urgência do ouvidor nessa audiência pública, por motivos de saúde, não teremos apresentação da ouvidoria, mas deixamos registrado o número de telefone 0800 979 0066 ou o site da AGERGS para registro de informações
reclamações ou sugestões ou críticas sobre os serviços regulados. Passo agora a palavra para o parecer técnico da Agergs ao diretor de tarifas de estudos econômicos e financeiros, Carlos Alvim. Muito bom dia, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Muito bom dia a todos os presentes. É uma satisfação tê-los aqui conosco para melhor instrução do processo da revisão. É sempre muito bom, né, a gente ter outras visões, trazer as visões dos consumidores, da própria concessionária, na instrução desse processo. Eu vou compartilhar, então, a tela no material. Vocês conseguem enxergar a tela? Sim. Maravilha. Então, iniciando, as nossas atribuições da Agergs com relação a essa revisão tarifária. Então, para a regulação, existem 3 pilares que constam da nossa Lei 10.931. A primeira, assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. O segundo, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos. E o terceiro, zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos e delegados. Essa revisão tarifária, então, ela se detém exclusivamente a análise da margem bruta. Tá? Como assim preza o contrato de concessão com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás, para esse ano de 2023. Trata-se de uma revisão anual, conforme estabelecido no contrato de concessão. Passamos, então, a fórmula, a equação da tarifa média praticada pela concessionária. Então, a tarifa média, o TM, que está expresso em reais por metro cúbico, depois que é composta pelo preço de venda, também todos eles em reais por metro cúbico, e a margem bruta, a MB, que é a margem bruta de distribuição da concessionária, tópico nesse nosso processo. É a margem bruta, então, o objeto, conforme estabelecido no anexo 1 do contrato de concessão, que estabelece toda a metodologia para a sua formação. A base legal utilizada é a Lei Estadual 15.648 de 2021, é uma lei muito recente, né? E o contrato de concessão firmado entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Sulgás em 19 de abril de 1994. Desta análise, a gente tem esses itens a serem observados. Primeiro, os volumes distribuídos, a base de ativos regulatória, o custo operacional, ajustes e conclusão. Com relação aos volumes distribuídos, ele é um item indispensável para a apuração das tarifas via custo médio, né? E não está se trazendo dados efetivamente comercializados, mas de projeções anuais, segundo métricas do contrato de concessão. E aqui, eu acho que vai trazer bastante esse item, né? O contrato de concessão, ele traz, né, os dados vindouros para o próximo exercício, e é assim que ele apresenta a metodologia. Então, os volumes são oriundos do orçamento anual da concessionária para o ano de 2023. Para este processo de revisão, tá, a projeção de volume ficou 842 milhões, em grandes números, metros cúbicos ao ano. Tá? O contrato determina a utilização de 80% do volume total orçado, correspondendo a isso, 673 milhões metros cúbicos ao ano. E esse é o número utilizado para os cálculos que irão vir a seguir. Especificamente, com a base de ativos regulatória, tá? Ele está destacado em duas cláusulas do contrato de concessão.
14.1, 14.2. 14.1 remete ao anexo 1, que é a metodologia de cálculo da tarifa para distribuição de gás canalizado do Rio Grande do Sul. E a 2, né, ele esclarece que a remuneração do capital investido, os investimentos compreenderão os ativos da empresa utilizados, direta ou indiretamente na exploração de serviços de distribuição, incluídas aí as obras em andamento que deverão ser capitalizadas com base nos seus custos históricos, acrescidos de correção monetária. O método de mensuração da base de ativo é o custo histórico corrigido, que considera a adoção do preço de aquisição original proveniente dos registros contábeis, depreciado em 10 anos e atualizado pelo IGP. O contrato, o anexo 1, diz que pelo custo de capital, a remuneração do investimento e a depreciação terão os valores unitários corrigidos na planilha pela aplicação do IGP, acrescido da diferença entre o percentual decorrente da aplicação do índice adotado no mês anterior e o índice real neste mês. Então, está atualizado até a data base. A depreciação será considerada uma depreciação linear de 10 anos para a redistribuição de gás e outros ativos da concessionária. O valor da parcela corresponde a 0,10 INF. Aqui está a equação, tanto do custo de capital como da depreciação. Então, o custo de capital é o investimento vezes a taxa de remuneração, estipulada em contrato a 20%, mais o imposto de renda e outros impostos associados aos seus resultados, dividido pelo volume de 80% das previsões atualizadas para o período de um ano. Então, é 80% projetado, aquele volume informado anteriormente. Com relação à base de ativos, tá? Essa é a base, então, que a gente retrata na revisão, com um mobilizado líquido de 308 milhões, grandes números, e assim divididos. Base de ativos, 1.159 milhões, investimentos para o exercício de 2023, 62 milhões, a depreciação acumulada de 855 milhões e uma depreciação do ano de 58 milhões. Em seguimento, os exames da base de ativos compreenderam a verificação da aderência ao uso dos ativos, conforme estipula o contrato de concessão na cláusula 14.2. Então, a gente utilizou o critério para, na nossa análise, para verificar se todos os ativos que realmente estavam disponíveis para remuneração estavam em uso. Tá? Então, conforme o grifo ali, todos os ativos da empresa utilizados, direta ou indiretamente. Diante disso, a gente fez uma amostra, selecionamos 26 itens da base de ativos, né, para avaliar o seu uso, seu percentual de uso, localização e documento comprobatório. Tá? Então, chegamos a Sulgás informa, então, que 9 itens, ou 34,61%, estão em uso, e 17, ou 65,38%, não estão em uso, compondo o saldo de estoque da concessionária. Diante disso, entendemos não factível a remuneração dos itens do estoque e consequente inclusão na composição da estrutura tarifária. Cabe à concessionária prover o gerenciamento dos itens estocados e sua utilização nos projetos, mas sem considerá-lo na margem bruta, até que sejam utilizados. Consideramos risco da concessionária a aquisição de itens que compõem seus estoques e, efetivamente, aqueles que não estão em uso. Diante disso, né, consideramos da base de ativos a proposta pela concessionária os seguintes números. Base de ativos, 4.368.000 foram descontados da base de ativos, assim como 274 mil foram descontados da depreciação. Tá? Também, especialmente, houve uma alteração da contabilização durante o exercício de 2022 do PLR, tá? Em especial a parcela de custo de mão de obra de engenharia que passa registrada em investimentos. Diante disso, também é um outro ajuste necessário
a que se retire da base dos ativos, tá? Tanto para 2022, 254 mil, como para 2023, com relação ao orçamento, de 535 mil. Todos esses números totalizam R$ 790.481. Com relação à depreciação, a depreciação corresponde a 10% ao ano, conforme previsto no contrato de concessão, com depreciação linear, né, aplicada de forma contínua ao longo do tempo de vida útil, 10 anos. Nossos testes por amostragem dos ativos em operação, verificamos que a metodologia utilizada está adequada ao contrato de concessão. Dito isso, a composição da depreciação da margem bruta, considerando o volume do gás distribuído de 673.630.336 metros cúbicos, né, corresponde, então, a um valor lá ao final que vai compor a nossa margem de 0,0897. Então, aqui os números que corroboram esse cálculo. Então, esse é o resultado, né, da base de ativos. 1.159.323.031, já diminuído aqueles valores tanto da base de ativos, como com relação ao estoque, como do PLR. Os novos investimentos de 62.566.262, a depreciação acumulada correspondente e a depreciação do exercício correspondente. Então, resultou em R$ 308.097.348 a base de ativos líquida. Com relação aos ativos previstos para 2023, durante o processo, foi solicitado ao poder concedente que se manifestasse quanto à previsão para 2023, quanto à aderência ao plano de investimentos e expansão, conforme determinado pela Lei 15.648. Determina que o poder concedente que todos os investimentos estejam alinhados à política pública. Diante disso, a SEMA se manifestou, foi após a conclusão da nossa nota técnica, isso, na verdade, foi dia 25 de abril, após a gente concluir na área técnica a nota técnica, mas, com isso, ela concluiu que o nível de investimentos previstos para 2023 é compatível com os anos anteriores. Diante dos motivos expostos, essa assessoria entende tecnicamente coerente o plano de expansão e de investimentos apresentados pela concessionária para o presente exercício de 2023, um crescimento ordenado que considera a infraestrutura existente e a demanda atual e potencial, fundamental para a sustentabilidade econômica das obras, bem como buscando a sua consolidação para acessar regiões contíguas na expansão da malha. Outros itens que trouxe esse documento, esse relatório, né, foi algumas regiões atingidas, né, alguns projetos para 2023 da concessionária. Uma delas é a expansão da Serra, né, em especial a indústria metal-mecânica. Uma outra região que também vai ser favorecida para o exercício de 2023 é a região metropolitana de Porto Alegre, em especial Viamão, Gravataí e Alvorada, e algumas melhorias operacionais e de tecnologia da informação. São projetos também feitos com relação a investimentos nessa área de aprimoramento tecnológico, né? E também é bom mencionar alguns números para a gente tratar esses investimentos de forma comparativa, né? Então, a gente pode observar nessa informação, eles trazem investimentos desde 2019 até 2023, obviamente, que a gente tem um número. Então, a gente tem em grandes números em valores nominais, tá? No ano de 2019, um investimento na casa de 35 milhões, 2020 na casa de 41 milhões, 2021, 46 milhões, 2022, 60 milhões, e 2023, 62 milhões. Esses números em valores nominais, tá? Isso também
da extensão da rede em quilômetros, a gente tem, comparativamente, por ano, em 2019, a concessionária expandiu 1.213 quilômetros. Em 2022, só para a gente poder fazer uma comparação, foi uma extensão de rede em 1.449 quilômetros, o que justifica, então, pelo poder concedente, digamos, um pouquinho faltou a palavra, aderência, isso que eu queria dizer, aderência ao plano de expansão e investimentos. Resumindo, né, o custo de capital, então, ele é formado por investimentos, veja a taxa de remuneração, mais o imposto de renda, dividido por 80% do volume. Tá? Dito isso, aplicando 308.097.348, que foi o imobilizado líquido, a uma taxa de 20%, resulta em R$ 61.619.470. Com relação ao imposto de renda, ele é um caso à parte, e ele é calculado considerando a margem de contribuição, menos o OPEX, somando outras receitas operacionais, com subtotal do EBITDA de 432 milhões, desconta-se aqui a depreciação, 36 milhões, acrescenta o resultado financeiro, resultando no resultado operacional de 406 milhões, que é a base do imposto de renda e contribuição social, na ordem de 34%, resultando assim em 138.060.436 reais. Com lucro líquido estimado, né? A gente sempre fala em estimativa, de 268 milhões em grandes números. Passando, então, a apresentar o cálculo do custo de capital, considerando o volume de gás distribuído no percentual de 80%, para o exercício de 2023, de 673 milhões de metros cúbicos, reais, aliás, 673 metros cúbicos de volume, e o valor de 138 milhões de imposto de renda e contribuição social, né? O custo de capital representa 0,2964 metros cúbicos, reais de metros cúbicos, para a formação da margem bruta. Com relação ao outro tópico, custo operacional, já tratamos o volume, já tratamos a base regulatória, e agora vamos para o custo operacional. O custo operacional para cálculo da margem bruta é composto por despesas de operação e manutenção, despesas com vendas, despesas administrativas, taxa de regulação, despesas com pessoal, despesas com pesquisa e desenvolvimento, despesas financeiras, diferenças com perdas e custos de capital de giro, baseado em valores orçados para 2023, estruturado na avaliação prospectiva dos custos. Nós entendemos, a área técnica entendeu, por replicar, então, a mesma metodologia utilizada por nós, né, na revisão de 2022, né, eliminando alguns custos e despesas por ausência de previsão no contrato de concessão, como participação nos lucros e resultados, auxílios concedidos a empregados, previdência privada, seguro de vidas, entre outros. Esses valores foram glosados, pois, conforme o contrato de concessão, somente compõe despesas de pessoal o grupo de elementos do custo que registra o valor dos salários e encargos dos empregados da companhia. E aqui, uma breve explicação, né? Nós consideramos, para toda análise feita pela área técnica, uma análise do contrato de concessão em toda a sua estrutura, né? Então, não se teve, por parte da área técnica, qualquer outro entendimento, qualquer outra visão que não fosse aplicação restrita do contrato de concessão. Digo aqui o anexo 1 do contrato de concessão. Então, a nossa interpretação também foi nesse viés, né? Se consta, ele integra, se não consta, não integra. Tá? Então, assim, foi uma aplicação restrita, e aqui digo que, como eu já disse no ano passado, na revisão do ano passado,
Cabem aperfeiçoamentos ao contrato de concessão, sem dúvida. Tá? Só que ele não pode ser... entendemos que é um momento muito mais robusto de exames, de novas metodologias de aplicação. A GERDES, para qualquer alteração, vai depender de uma análise de impacto regulatório. Então, a gente entende que, nesse momento, até para não causar, né, digamos, um impacto grande naquilo que já vinha sido, ao longo do tempo, realizado, pela manutenção desse entendimento, até que se verifique que, de fato, se estude uma nova condição para todo esse contrato, que já tem alguns anos, né? Dito isso, então foram glosados, e aqui está a lista de todos as glosas, de todas as rubricas, tá? Totaliza R$ 15.449.748. E aqui está o resultante do valor admitido. Então, a gente tem uma taxa de remuneração de custos de serviços também de 20%, todas as rubricas elencadas uma a uma, conforme já disposta na nota técnica, né? Então, a gente já tem um custo operacional de 91.601.303, né? Já com os 20% da taxa de remuneração a 109.921.564. Para a composição da margem bruta, o custo operacional totaliza, então, R$ 0,1632 por metro cúbico. 4 ajustes. Esse tópico corresponde aos ajustes da revisão ordinária das projeções realizadas no custo de capital, custo operacional, depreciação, em relação às efetivamente realizadas em 2022. Então, se compara aqui aquilo que foi projetado para 2022, aquilo que foi efetivamente realizado. Tá? Então, pode-se observar que o valor realizado foi maior do que o valor orçado nos 3 itens. Tá? Isso ocasionou, então, um ajuste maior na margem bruta de 2023, de 0,0... Tem algum microfone, por favor, que está ligado. Obrigado. R$ 0,0644 por metro cúbico, tá? Que vai integrar também a margem bruta. Assim também está composta a margem bruta. Cada um dos itens, então, que a compõem. Custo de capital, 0,2464. Custo operacional, 0,1632. Depreciação, 0,0897. E os ajustes, 0,0644, resultando numa margem bruta proposta de 0,6137. E agora, como uma forma de elucidar, né, algumas informações que estavam, digamos assim, não muito claras para a sociedade, a GERDES, então, é nosso dever, então, aqui trazer alguns esclarecimentos com relação a isso. Então, considerando, então, que a margem, que a tarifa média é o preço de venda mais a margem bruta, hoje, tá, a tarifa média ela é de 3,3574. Tá? Isso é composto por um preço de venda de 2,9818, aprovado pela GERGS, que está vigente nesse momento, e a margem bruta, também aprovada pela GERGS na revisão do ano passado, de 0,3756, resultando numa tarifa média de 3,3574. Permanecendo o preço de venda constante de 2,9818 e a proposta, e acrescentando aqui a proposta de 0,6137 da margem bruta, a tarifa média passa a 3,5955. Tá? Isso dá uma variação de 7,09 de taxa média. Alguns valores poderão ser maiores ou menores, dentro de cada segmento e de faixa de consumo. Embora é bom ressaltar, houve realmente uma majoração de 70,4 na margem bruta, mas o impacto médio não vai ser esse para o usuário, né, para o consumidor. Vai ser o que vai variar a partir da variação média
da tarifa de 7,09. Tá? E aqui também esclareço, não é o objeto deste processo, mas é um assunto que também está latente, que é com relação à correção do preço de venda com relação à queda, dos preços da Petrobras. Então, dito isso, já tem a Gergs fez uma requisição, fez uma solicitação à concessionária, solicitando esses cálculos, tá? Então, já existe o processo 536-3900-234, que já está tratando deste assunto, inclusive a concessionária já se manifestou, então está sob fase de análise técnica pela nossa diretoria de tarifas da agência. Uma questão só para esclarecer, algumas consultas públicas que foram recebidas da própria concessionária da Sulgás, das Energás, da IBP, da Brasce, Abgás, Ambar, Abiquim e da Fieres. Algumas contribuições principais recebidas, tá? A gente tentou fazer um resumo, tem muito mais do que isso, foram bastante, a gente agradece essa contribuição, para nós é muito importante a manifestação de todos no processo, né? Então, uma delas, vou detalhar cada uma delas, o reconhecimento dos itens do estoque na base de ativos, reconhecimento integral das despesas de pessoal incorridas pela concessionária, incluir a metodologia de incentivos para melhoria de eficiência para o serviço tratado como monopólio, isso é gravado a mais para a distorção de se calcular a margem por 80% do volume previsto, considerar apenas o investimento realizado ao longo do ano, desconsiderar o investimento a realizar, a alta taxa de remuneração de 20% ao ano, proposta no contrato de concessão, seja substituída pela aplicação da taxa WOC, glosa integral do imposto de renda e contribuição social, apuração do mecanismo de conta gráfica, e eu passando hoje pela manhã o processo, não pode deixar de mencionar, não está aqui, que tem uma parcela da defasagem temporal do ano passado, tá? Oriunda da revisão tarifária do ano passado, que também deve ser analisada pela equipe técnica. Por fim, a pedido do conselheiro relator, foi solicitado um novo cálculo, considerando, então, a aderência a toda a apresentação, tá, das despesas de pessoal, excluindo-se aí o PLR. Tá? Então, contando toda aquela métrica anterior, né, nesse novo cálculo, se descontaria apenas o PLR. Tá? Então, essa margem bruta calculada seria na ordem de R$ 0,6381 por um metro cúbico. Muito obrigado. Eu agradeço também a equipe, o Flávio e o Lucas. A gente trabalhou constantemente desde fevereiro até aqui. Então, quero agradecer o comprometimento da equipe. Acho que é importante também replicar isso a eles e agradecê-los. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Obrigado, conselheiro. Obrigado, diretor Alvim. Agora seria o espaço para a manifestação do poder concedente, mas não temos nenhum inscrito. Então, passamos de imediato para o espaço de 15 minutos para a manifestação da concessionária. Então, passo a palavra ao diretor-presidente da Sulgás, senhor Marcelo Xavier Leite. Olá, bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Muito obrigado pelo espaço, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Bom, meu nome é Marcelo Leite, sou presidente da Sulgás. Antes de nossa apresentação aqui, nesses 15 minutos, gostaria de enaltecer o trabalho e a condução da Gergs em todo esse processo de revisão tarifária, de maneira bastante íntegra, democrática e respeitando o contrato de concessão. Fatores que consideramos aqui na Sulgás essenciais para o desenvolvimento do gás natural na matriz energética e, por consequência, contribuindo com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A gente quer iniciar passando aqui um breve vídeo, uma linha no tempo, que resume um pouco a história e as principais ações da Sulgás nesses 30 anos, que exatamente nesse mês de maio desse ano estamos complementando. Então, eu vou pedir aqui que a gente acione essa apresentação e depois, após o vídeo, começamos a apresentação. Muito obrigado.
Não ficou grande? Saindo o som, Thaís. Um segundo. Isso normalmente acontece? Para. Bom, em benefício do tempo, começamos com a apresentação aqui, um PowerPoint, e depois nós vamos ao vídeo ao final. Para a página seguinte. Bom, aqui alguns detalhes da nossa evolução, da evolução da Sulgás ao longo do tempo. Então, a gente tem uma base aqui à esquerda do slide de 2017, onde tínhamos 44 mil clientes conectados à rede, e a rede tinha 1.095 quilômetros naquele ano. De lá para cá, chegamos agora em 2023, e a evolução traz, hoje temos 1.466 quilômetros em nossa rede de distribuição, com todos os investimentos que foram feitos nesses últimos 6 anos. Distribuímos ao redor de 2 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. Alcançamos a marca de 80 mil clientes, no momento 80.376 clientes atendidos pela Sulgás no estado do Rio Grande do Sul. Uma empresa que tem 143 colaboradores, no momento com 41 cidades atendidas e 7 city gates que fazem o controle de toda a operação. Nosso plano plurianual, que vai até 2027, esta expansão é chegar a 156 mil clientes, um aumento bastante expressivo no número de clientes conectados, garantindo a universalização do gás natural no estado, e chegar a 1.727 quilômetros de rede em nossa expansão. Nosso plano de investimento, aqui eu digo especificamente para 2023, este ano, temos 36,8 quilômetros de rede sendo e a ser construídas dentro de 2023, conectar mais 10.200 novos clientes à rede, e os projetos de expansão nesse momento, neste ano, estão concentrados nessas cidades: Alvorada, Cachoeirinha, Canelas, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, a nossa chegada a Gramado este ano, Gravataí, Novo Hamburgo, Portão, Porto Alegre, toda a grande Porto Alegre, incluindo as outras cidades, São Leopoldo e Viamão. Como fazer esses investimentos? Estaremos investindo este ano 62,6 milhões de reais na expansão de rede. Abaixo vocês veem o gráfico, 86% desse valor está dedicado à expansão de rede e outros 14 projetos ligados a suporte, como também o desenvolvimento tecnológico, tão importante para acompanhar esse investimento do crescimento de rede. Os principais benefícios que trazemos desde antes e continua sendo a segurança energética através do gás natural, a universalização, cada vez mais permitir a maior parte da população acessar ao gás natural como alternativa energética, o aumento da arrecadação com o desenvolvimento, geração de empregos e o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu passo a Thaís Falcão, que trabalha conosco, é responsável por toda a área regulatória dentro da Sulgás, a qual ela vai falar um pouco mais especificamente sobre essa revisão tarifária. Por favor, Thaís. Bom dia a todos, presidente Luciana, demais conselheiros, diretores, conselheiro Petersen, muito obrigado por esse espaço, né? Então, aqui nesse primeiro slide que a gente está trazendo, é reiterar a importância da revisão tarifária, tanto para a distribuidora, como para o Estado, como para os consumidores, né? A importância, por que importante é, né? O que a gente está definindo aqui, como já na fala do diretor Alvim, aqui nós estamos falando sobre a definição da margem bruta da distribuidora, é um valor que ele serve para que a distribuidora preste um serviço adequado, né? Tenha condições dessa prestação, seja remunerada por isso, a expansão do sistema de distribuição, o que tanto é desejado e, ao final, conseguir a modicidade tarifária com essa expansão, atendendo diferentes tipos de clientes, né? E também a universalização do atendimento, então, acessando mais consumidores com gás natural dentro do estado. E ali embaixo uma
um desenhozinho de como é constituída a nossa tarifa. Acho que também antes foi bem trazido, mas a nossa tarifa ela tem 3 componentes, sendo que os maiores são o custo do gás e transporte, e os impostos e a margem da distribuidora, né? Então, a fatia que o que a gente está discutindo agora, ela não é a maior fatia da nossa tarifa, né? Além disso, né, reiterar aqui que todos os documentos que a Sulgás encaminhou, né, todo esse material dentro do processo, ele seguiu a metodologia que está definida no contrato de concessão, e essa metodologia, sim, trabalha com volumes projetados, CAPEX projetado, OPEX projetado, então assim o fez a Sulgás, respeitando as regras do contrato, que ali está bem clara e definida. As revisões também, definido pelo contrato de concessão, são anuais e ainda, né, tem algum espaço de outra periodicidade menor, mas anualmente, via de regra, ela deve ser feita, né? E o que tem dentro da tarifa, né? A gente fala assim, de forma mais macro, tem 5 componentes. É o custo de capital, e ali estão os investimentos realizados e a realizar, o custo operacional, que estão as despesas associadas à prestação de serviços da concessionária, a parcela de depreciação e os ajustes. Os ajustes, eles vêm muito para corrigir eventual distorção que tem entre aquilo que a gente está projetando de volume, de CAPEX, de OPEX, daquilo que foi realizado. Então, esse ajuste ele pode ser para cima ou para baixo, mas justamente para que a distribuidora seja remunerada naquilo que efetivamente realizou, né? Não a mais, não a menos, para que seja o justo. E o denominador de toda essa conta é o volume, tá? E o volume também é projetado, e o volume também é corrigido quando se faz o ajuste do ciclo seguinte. Isso em relação ao nosso conteúdo da regra, né? A metodologia e ao material que foi encaminhado. Tá no mudo, Thaís. Está sem som, senhora Thaís. Desculpa, acho que toquei aqui. As contribuições que a Sulgás trouxe para essa consulta pública, né? Uma versa sobre o reconhecimento integral dos benefícios e a outra sobre o reconhecimento dos itens em estoque. Está sem som novamente, senhora Thaís. Desculpa, deve estar pegando alguma coisa aqui. Em relação aos benefícios, o que a gente tem para trazer, né, é que o entendimento que a gente vê que foi feito pela diretoria de tarifas da Agergs é que foi focar no entendimento muito restrito sobre o que é salário, né? Ela não entendeu a parte de encargos como algo mais amplo, como algo que tem, desculpa, relação com as obrigações. As obrigações dos empregados com os empregadores. Desculpa, eu vou pegar uma água. E o pagamento de benefícios, ele fortalece que os colaboradores sejam capacitados e motivados, né, que torne a Sulgás uma empresa desejada, que torne a Sulgás uma empresa onde funcionários qualificados queiram buscar empresa para trabalhar. Thaís, queres que continue por ti, Thaís? Acho que, obrigada, Augusto, eu vou tentar aqui. O Marcelo já me trouxe uma água. Qualquer coisa tu me aciona que eu sigo aqui, tá? Perfeito, obrigada. Esse reconhecimento dos benefícios também auxilia no ganho da eficiência do serviço prestado, e a Sulgás via como algo já reconhecido e superado já na revisão tarifária 2022, dada a decisão do Conselho Superior. Que coloca que havia uma interpretação excessivamente restrita, né, que isso pode prejudicar os serviços prestados,
que não aceitar os benefícios implique desprezar as regras de mercado, e que, no momento de não reconhecimento também, poderia estar dando uma opção à distribuidora em incorporar esses valores nos salários. Além disso, em relação ao reconhecimento dos estoques, né? Por que que a gente tem isso em mente, que o reconhecimento dos estoques é importante? Manter os itens em estoques dentro da empresa, eles são essenciais, tá? Eles garantem a segurança da operação, a nossa regularidade, continuidade e eficiência, né? Esses itens normalmente são com tempo de reposição muito demorado, então a gente não pode ficar sujeito a daqui um pouco ter uma falta desses itens e aí implicar até em alguma eventual responsabilização judicial, né, por parte da Sulgás por não ter esses itens, tá? Também é importante ter esses itens para iniciar as obras, que não tê-los não prejudique o início das nossas obras e a execução do investimento que é previsto para o ano. E, além disso, né, a resolução normativa recentemente publicada pela GERGS, ela traz que a gente deve ter os itens, né, de medição à disposição, não pode deixar faltar nos clientes, então esses itens são também importantes de tê-los dentro do nosso estoque. E por isso reconhecê-los na nossa base, tá? Da tamanha importância de tê-los em estoque e não poder, daqui um pouco, não tê-los em estoque e ter que repor no momento que precise. Então, aqui a gente entende também que o reconhecimento é absolutamente importante na base de ativos da Sulgás. Peço desculpas aqui, tive um problema de fala. Não sei se quer tentar botar de novo o vídeo, Marcelo. Vou tentar colocá-lo aqui. Acho que eu consigo, se eu... Essas tosses acontecem, Thaís, não tem problema. Já me aconteceu também, a gente entende. Não? Não, Thaís. Tá só sem som, tá passando aqui as imagens, mas sem som. Permanente. Terminado a manifestação da Sulgás? Terminou. Sim? Sim. Ok, então Desculpe, obrigado. conselheiro, tentamos aqui passar o vídeo, aqui não foi possível, mas Faz parte, doutor Marcelo, faz finalizando. parte. Ok. Então, agora passo a palavra aos órgãos de usuários. Pelo prazo de 15 minutos, teremos a manifestação do senhor Edson Deitos e do senhor Gilmar Canegatti, da Fiergs. Desculpe, é Careganato, né? Careganato. Carenhato, isso aí, Paulo. Desculpe a pronúncia aí. Bom,
Bom dia a todos, aqui é Edilson Deitos, coordenador do Grupo Temático de Energia da Fiergs. Nós entendemos aí que está faltando talvez um benchmarking com outras concessionárias, porque da forma como nós analisamos o que a agência reguladora de Santa Catarina publicou, os ativos são muito próximos dos ativos da Sulgás, né? E a projeção dos valores estão bem abaixo do valor solicitado aí com relação aos 268 milhões dos ativos da Sulgás, né? E isso impacta um aumento completamente absurdo, e nos coloca a nossa tarifa do Rio Grande do Sul entre as mais caras do Brasil. Nós já temos um problema de restrição de consumo, tivemos épocas que a indústria teve que reduzir os seus consumos para não cair no sistema, e vemos isso, até os próprios investimentos propostos, eu não sei para que mais investimentos se nós não temos como garantir suprimento. E a preocupação da Fiergs é com relação à competitividade da indústria gaúcha. E esses valores aí, para nós, são gritantes, a forma da proposta de remuneração desses ativos, né? Então, nós gostaríamos que a Gergs faça um benchmarking com outras distribuidoras e verifique se realmente está de acordo essa forma colocada aí nessa planilha que foi apresentada. Seria isso. Da minha parte, Paulo e demais integrantes dessa agenda, dizer que, efetivamente, a questão do gás para o estado do Rio Grande do Sul ela é fundamental e nós precisamos garantir competitividade e disponibilidade. São duas coisas que precisam ser atendidas aí. Nós estamos pecando nas duas. Eu gostaria de passar a minha palavra do meu tempo, do restante aí, que a Fiergs tem de direito, ao Frederico Barbosa, que nos assessorou aí nesse trabalho de contribuição e espantosamente não foi reconhecida aí a princípio, né, não consegui identificar, e para que ele possa fazer as considerações também técnicas com relação ao que nós defendemos. Fred. Só um segundo. Pronto. Sim. Já estão me ouvindo? Já. Sim. Bom dia a todos. Eu agradeço. Eu queria, senhor presidente, só saber quanto tempo eu posso falar, se o senhor pudesse conceder alguns minutos a mais. A gente dedicou bastante numa contribuição e eu asseguro para o senhor aí que todos os tópicos que eu vou mencionar não foram citados até agora. Eu tenho mais uma inscrição, então se puder somar o tempo restante do Gilmário, que o senhor puder conceder. Está no mudo. Desculpe, temos 10 minutos ainda. Tá bom, então eu vou falar com um pouco mais de calma. Senhores, bom dia a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo com essa pauta do Edilson, do Gilmar, da Fiergs, aqui pela competitividade do Rio Grande do Sul. Uma boa parte dos senhores aí conhece o nosso trabalho. Por ocasião da privatização da Sulgás, a gente assessorou a Fiergs em alguns pleitos relevantes, diversos dos itens, contribuições nossas foram acatados também no PL do gás, então é um tema que a gente conhece bastante. A nossa atuação aqui num contrato basicamente idêntico a este não se inicia aqui no tema da Sulgás. A gente já desenvolveu uma regulação completa
de um contrato como esse. Foi uma atividade que demorou 4, 5 anos, então nós tivemos a oportunidade aqui de buscar as melhores formas de regulamentar o monopólio distribuidor de gás, com absoluto respeito ao contrato, ao longo de vários anos. Vários participantes aqui dessa audiência a gente já encontrou em outras ocasiões, etc. Pois bem, o que eu queria passar para os senhores aqui, eu sinto muito que não tenha outros órgãos de usuários aqui, como o Ministério Público e Tribunal de Contas e PROCONs, etc., porque os apontamentos que nós apresentamos aqui, que na nota técnica da FIEGS, em conjunto com o Edilson, são muito sérios. E eu esperava que a concessionária tivesse retirado o pedido, com base nas críticas que foram apresentadas, e que a AGEGS tivesse feito uma reflexão, mesmo que rápido, nessa semana de contribuições, um pouco mais aprofundada sobre o que está sendo proposto. E, ao contrário, Dr. Carlos Alvim, eu não encontrei, como o Gilmar colocou, as nossas principais críticas na sua manifestação quando foram elencadas as contribuições recebidas. Pois bem, senhores, como a própria Thaís Falcão colocou, quando você faz o ajuste do passado, você analisa o volume realizado e o volume efetivo. A conta da Sulgás está errada, matematicamente errada, e o volume que está sendo considerado não é o volume passado efetivamente verificado. Tem um erro de cálculo, senhor presidente da Sulgás. Eu acho que isso é uma coisa bastante grave, porque ao invés de ter um ajuste negativo na casa de 5 centavos, o ajuste está positivo na casa de 6 centavos. Se esse erro tiver sido de propósito, eu acho que tem que ser analisada a conduta da concessionária à luz da lei anticorrupção, porque a fraude ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão é uma conduta tipificada e bastante grave. Mas eu acredito que tenha sido um equívoco na hora de puxar as fórmulas adequadas e que a própria concessionária vai rever esse movimento e corrigir essa margem apresentada. É uma pena que a Sulgás não tenha verificado. Todos esses itens estão detalhadamente indicados, incluindo as células citadas, que eu estou citando. Esse ajuste feito corretamente, ele naturalmente reduz a margem futura. E tem um impacto no lucro de 280 milhões de reais esperado. Que lucro é esse, senhores? Como pode tramitar um pleito de 280 milhões de reais de lucro se a base de ativos é 300? A concessionária tem direito a 20% da base de ativos. Isso dá 60 milhões. Como que 60 milhões pode se transformar num lucro líquido após o imposto de renda de 280? Senhor presidente da Sulgás, esse não é um ato que se apresenta para ver o que jogar verde com maduro. Isso é um ato com consequências para empregos, para a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, para desenvolvimento econômico. É uma coisa muito séria. Uma conta dessa tem que ser conferida antes de ser apresentada. Ela tem várias formas de ser verificado. Por vários caminhos você verificaria que essa conta está errada. Por exemplo, 20% de 300 milhões, 60. 20% do taxa de serviço, dá 15, se eu não me engano. 75. O que mais que sobrou para incidir o imposto de renda? A correção monetária da depreciação. Vai dar mais 20, alguma coisa. Isso é a base bruta do imposto de renda, não poderia ser maior que 90 milhões, 100 milhões, 110 milhões, menos 34, 65, 70, 80 milhões após o IR. Como que a gente enxerga uma conta de 280? Os senhores me desculpem a minha franqueza, mas
o nosso país não é para principiante. Um equívoco desse tamanho tem que ser justificado. Ou num erro de fórmula sem precedentes, ou numa má-fé e falta de escrúpulos completa. Não estou acusando ninguém. Estou sugerindo a retirada do pleito para a revisão, tendo em vista a gravidade da distorção. Um pedaço dessa distorção é decorrente dos erros no cálculo do ajuste na aba apropriada. A segunda parte da distorção é decorrente do cálculo do DRE projetado. No DRE projetado, foi considerado 80% do volume, o que está errado. Tem que ser considerado o volume correto na projeção. Porque os senhores imaginam que o IR, quando entra naquele quadradinho do custo de capital, é lá que ele é dividido por 80% do volume. O IR não pode ser calculado com a margem majorada e feita por 80% do volume. Senão, matematicamente, vai ser assegurado à concessionária uma remuneração muito maior que a devida. Muito maior que a devida. E jamais isso pode representar respeito ao contrato de concessão. Então, tem dois erros matemáticos na conta feita pela empresa, e esses dois erros não foram corrigidos pela GERGS. E eles geram uma majoração do lucro após o imposto de renda de 80 para 280 milhões de reais. Eu acho que esse é um tema que tem que ser levado ao senhor governador. Nós já conversamos com o governador do estado na época da privatização da Sulgás, e é um consenso de que o monopólio tem que ser bem regulado, de que após a privatização da empresa essa que tinha uma autorização, mandado de segurança do Tribunal de Justiça, para não se submeter à agência reguladora, de que ela seria bem regulada. Senhores, é melhor um monopólio não regulado do que um monopólio mal regulado. Pelo menos o CAD poderia agir com maior liberdade. Agora, um monopólio mal regulado significa que a gente vai emprestar ao Estado para referendar o abuso dos usuários. Então, eu quero deixar claro, senhor presidente, que nenhum elemento que eu citei implica modificação do contrato. Quero deixar claro que a contribuição que a FIERGS apresentou indica que está tendo um erro gravíssimo na conta da margem, que está gerando um prejuízo de 200 milhões de reais para os usuários e elevando-se a margem de 3,37 centavos para 63, quando ela deveria ser reduzida para 33. É isso, senhor presidente. Estou dizendo que a margem correta está quantificada, tem que ser de 33 centavos, considerando 80% do volume. Se fosse considerado os 100% do volume, seria de 27 centavos. O Rio Grande do Sul tem que tomar uma decisão se quer manter sua competitividade, se quer manter um polo petroquímico funcionando, ou se vai abrir mão da sua competitividade. Então, a gente tem muita retórica. Agora, eu não consegui entender, se sobrou algum tempo para mim, eu devolvo para o presidente da Sulgás. Senhor Fred, gostaria apenas que o senhor, para que fique registrado seu nome completo e a entidade que o senhor representa. Frederico da Silveira Barbosa. Eu assessorei a FIERGS na elaboração de uma contribuição à consulta pública que foi encaminhada à GERGS. O meu nome aqui está Fred por... exatamente, para que fique registrado Frederico o nome completo e a entidade. Agora? Mas se o senhor permitir, eu devolvo o restante do meu tempo. Eu gostaria de que o presidente da Sulgás nos dissesse, para a tranquilidade geral, se ele defende que a Sulgás, tendo uma base de ativos de 300 milhões, merece 280 milhões de reais de lucro ou não. Porque eu acho que isso tem que ser um ato da mais alta administração. Gostaria de saber também se os acionistas da Sulgás estão cientes de que um pleito
de 280 milhões de lucro foi apresentado. Uma pergunta bastante simples, só se o senhor puder, eu concedo meu tempo restante para ele responder isso. Não, o tempo já está finalizado, senhor Fred. Nós não queremos aqui uma audiência pública para colher as informações. Doutor Carlos Alvim, diretor, o senhor pediu a palavra? Sim, conselheiro. Eu só queria ressaltar que este é o momento para isso, né? Para se levantar contribuições, né? As contribuições encerraram semana passada, e ressaltar a todos presentes todas as contribuições ditas aqui na audiência pública, como aquelas por nós recebidas na consulta, serão avaliadas. Então, não passará nenhuma sem a nossa avaliação. Muito obrigado. Só para ressaltar isso, embora não tenha ficado constante, nenhuma ficará sem resposta. Obrigado, diretor Carlos. Senhor Marcelo, eu gostaria que o senhor aguardasse, porque o prazo dos 15 minutos para a área técnica já foi esgotado, mas devido à complexidade dessa matéria, eu vou flexibilizar e dar mais 5 minutos a abrace ao senhor Adriano Lorenzon, que também quer colaborar com a nossa audiência. Senhor Adriano, por gentileza, 5 minutos. Ok, conselheiro, obrigado. Eu vou tentar ser bastante célere, então, com a minha apresentação. Vou compartilhar aqui com os senhores. Bom, vou passar aqui bastante rápido, já que meu tempo é curto, tá? Espero que estejam enxergando a apresentação. Sim. Perfeito. Bom, então, para começar a minha fala, assim, gostaria de falar realmente do impacto da competitividade para o gás natural no Rio Grande do Sul. A nossa simulação, a gente faz um acompanhamento aí, dedicado de como que é cobrado a margem de distribuição das indústrias em todo o país, e se esse aumento de 63% for aprovado, a Sulgás terá a maior margem de distribuição para a indústria do país. Isso é um recado muito importante quando uma indústria quer fazer uma expansão, quer fazer um investimento, ou até quer decidir se vai migrar do gás natural para outro combustível. É claro, eu concordo com o diretor Alvim que tem que ser avaliado o impacto final, como ele falou, de 7%, mas aqui a gente está olhando o que é regulado para a distribuidora, que é a margem de distribuição. E esse é um impacto muito relevante de 30 centavos a mais no custo final da molécula de gás. Só para a gente ter um número, assim, 2 anos, né, olhando a revisão tarifária passada, e essa revisão, caso seja aprovada dessa forma, a gente está dobrando a margem de distribuição da Sulgás no estado do Rio Grande do Sul, tornando-a menos competitiva do país. Então, alguns pontos aqui. Primeiro, a gente solicita uma maior transparência da documentação, das planilhas que geram os resultados. Fica até mais fácil da gente avaliar, identificar erros e fazer contribuições, se isso for disponibilizado no Excel, por exemplo, e não só num PDF, disponibilizado toda essa informação. Acho que foi muito interessante a questão da base de ativos. A amostra que foi feita e identificado 17%, mais 60% da amostra não é ativo em operação, é estoque. Então, isso demonstra claramente que a gente precisa fazer urgente uma fiscalização e uma auditoria em toda a base de ativos da distribuidora. Sim, contratar uma empresa independente para fazer isso, tem certeza que os consumidores não vão reclamar de pagar uma empresa independente que faça isso, porque está claro que se essa amostra corresponder à população,
E isso poderia ser feito, só foi glosada a amostra, mas poderia ser glosada a população com base na amostra. A gente vê o impacto de redução da base de ativos que está sendo remunerada. E aí eu questiono, como que esse estoque está sendo depreciado? Porque se ele só está sendo valorado e não está sendo depreciado, você está inflando uma base de ativo que não está sendo depreciada ao longo do tempo. E isso pode ser uma estratégia da distribuidora em manter a base de ativo mais elevada, elevando o estoque. Outro ponto que para a gente não ficou claro é a questão dos ajustes. O ajuste, pelo que a gente identificou, está somente ajustando o volume, não está fazendo um ajuste, como foi até citado pela Sulgás, dos investimentos projetados versus realizados, do custo operacional projetado versus realizado, do imposto de renda projetado versus realizado. Então, todos esses itens a gente não viu na nota técnica como sendo avaliado. Nos pareceu, como está escrito, que somente o volume foi adequado ao longo do tempo. Desculpa aqui o barulho, tá, gente? Por fim, eu acho que eu corroboro aí com uma análise que foi colocada da análise de benchmark com outras distribuidoras. A sugestão à AGERGS é olhar custo operacional, indicadores de eficiência de outras distribuidoras para ter um parâmetro se os pleitos da Sulgás que eles estão fazendo, tanto de OPEX quanto de CAPEX, estão coerentes com a realidade ou se isso está ineficiente. Então, essa comparação, uma nota técnica acompanhando essa comparação é muito importante. O último slide aqui, que é a questão realmente do cálculo do imposto de renda. Essa mudança nos causou bastante estranheza no valor que está sendo proposto. Aqui tem algumas questões que eu fiquei até intrigado. Por exemplo, a depreciação na DRE é diferente da depreciação considerada para fins de cálculo do custo de capital ou da margem bruta. Claro, acho que essa informação que foi citada aqui na audiência, ela é relevante, assim. A gente está olhando para uma distribuidora, um serviço regulado, em que o retorno sobre o ativo é de 85%. 85%. Não existe utility no mundo que dá um retorno de 85% sobre a base de ativos. Então, assim, realmente necessário entrar na minúcia dos números para entender se isso faz sentido ou não faz sentido. O impacto final, com aumento de 60% sobre a tarifa de distribuição ou a margem de distribuição, para a gente realmente não faz o menor sentido. Então, esses eram os pontos que eu queria agregar aqui à discussão. Perfeito. Por uma questão de transparência do nosso processo, eu vou conceder, então, a palavra para o senhor Marcelo, por 5 minutos. Bem breve, Paulo, muito obrigado, conselheiro. Eu acho que este ambiente é um ambiente democrático, onde o objetivo da audiência pública é exatamente trazer os pontos de vista de toda a sociedade, representadas aqui por alguns dos participantes. Agora, acho que a forma nós precisamos ver, eu acho que tem muita coisa sendo colocada de uma forma incorreta e é importante que se esclareça. E garantir que a Sulgás, sim, cumpre de forma fielmente todos os números colocados e de acordo com o contrato de concessão. Então, para que não haja nenhuma dúvida da forma de atuar da Sulgás e de como ela atua. Então, é isso só que eu gostaria de retificar aqui pelo que eu escutei. Mas ratificar que todos os números que nós prestamos, eles estão corretos, eles estão associados ao contrato de concessão. Só gostaria de ratificar esse ponto e que estamos sempre abertos a esclarecer aquilo que for necessário. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Marcelo. Agora temos o espaço de 3 minutos para manifestações pessoais. Concedo, então, o espaço de 3 minutos ao senhor Rodrigo Ceni, diretor de novos negócios da Âmbar Energia. Bom dia a todos. Não sei se me escutam. Bom dia, Sim, presidente Petersen,
Bom dia ao Marcelo Xavier aí da Sulgás e aos outros participantes da reunião. Estou compartilhando aqui a apresentação da Âmbar. Não sei se os senhores já conseguem visualizar a apresentação. Sim. Ok. A Âmbar, então, é uma empresa de energia, uma empresa que atua nos segmentos de geração. Nós somos proprietários de 2 centrais termoelétricas, uma em Cuiabá e a outra no município de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Também transportamos gás natural através de um gasoduto na Bolívia e outro no estado do Mato Grosso. Trabalhamos com transmissão de energia elétrica através de 2 concessionárias em parceria com Furnas, no estado de São Paulo e no Distrito Federal. E temos investido bastante recentemente na área de energia renovável, energia solar, com uma série de usinas aqui no estado de São Paulo, também atuando na área de comercialização de energia. E em relação a essa audiência pública, o nosso objetivo era contribuir com ela no sentido de trazer algumas visões, né, sobre o que está acontecendo aí num país bem próximo e vizinho ao estado do Rio Grande do Sul, chamado Argentina, né? A Argentina está passando por um momento histórico de desenvolvimento dos seus recursos de gás natural, né? E foi a partir dessa visão estratégica que nós adquirimos a central de Uruguaiana no ano de 2021 e colocamos ela para operar e atender a crise energética que ocorreu naquele ano, né? Nesse sentido, trabalhamos aí em conjunto com a Sulgás, né? Para fazer o atendimento a esses contratos de energia merchant, no caso, tá? A Âmbar, ela tem um consumo que chega a superar o consumo do próprio estado do Rio Grande do Sul quando ela está operando com a sua termoelétrica. Então, no mês de dezembro de 2021, por exemplo, o nosso consumo médio mensal foi de cerca de 1,8 milhões de metros cúbicos por dia de gás para entregar energia elétrica ao SIM, né? E devido ao que está acontecendo lá na Argentina, existe uma possibilidade. Eu diria que o Rio Grande do Sul é o único estado, né? Ele deveria pensar diferente um pouco a questão do gás natural, a partir do desenvolvimento que teve desse mercado na Argentina. Por quê? Vai haver uma sobra de gás natural no verão que vai ser destinado ao Brasil, e ele vai ser destinado ao estado do Rio Grande do Sul, que é onde é possível se monetizar esse recurso da forma mais econômica e inteligente possível. Tá? Dado isso, eu tenho a dizer que a Âmbar está em negociações com o governo da Argentina, com a CAMESA, que é o operador nacional do sistema argentino de gás e energia elétrica, né, para trabalhar em conjunto com esse país, viabilizando exportações de energia a partir do Brasil para a Argentina. Isso viria a trazer recursos para o estado do Rio Grande do Sul, recursos aí para a Sulgás, né, remunerar a sua base de ativos. Tá? E, em função disso, é necessário uma regulação, os reguladores aí do Estado têm que estar atentos a uma regulação que seja de acordo, né, com as características desse Estado, né? Por exemplo, em nenhum outro estado do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, você vai ter um fluxo, vamos dizer assim, uma disponibilidade de gás tão grande durante alguns períodos, né? Nesse caso seria o período do verão, porque no inverno a Argentina acaba consumindo todo o gás, né, que ela disponibiliza e a capacidade de transporte dela não é eficiente. Então é importante que a agência tenha o conhecimento desse mecanismo para que possa dar à concessionária a flexibilidade de trabalhar com tarifas para usinas termoelétricas que sejam adequadas ao funcionamento do sistema termoelétrico brasileiro, tanto brasileiro quanto argentino, né? Então, é um pouco de lição de casa que eu acho que a agência tem que fazer, juntamente com os consultores aí, a própria indústria, a Fiergs, entender essa dinâmica do mercado de gás da Argentina e como vai impactar isso na tarifa dos seus usuários, né? No caso, nós somos usuários também aí da Sulgás, tá? E para finalizar, o meu último slide, em relação nós fizemos uma conta aqui de alguns estados, quanto que uma termoelétrica, né, que tem um consumo como a termoelétrica de Uruguaiana, no caso a gente consome 2,8 milhões de metros cúbicos rodando sempre full o dia inteiro, mas a proposta da tarifa
da Sulgás, as contas que a gente fez, chegaria a ficar acima, inclusive, aí da própria Comgás, né, da Bahia Gás. A Bahia é um estado que ele é conhecido por ter uma regulação mais aberta, flexível e dinâmica para a questão do gás natural, tá? No entanto, ficaria ainda abaixo do Rio de Janeiro, na Naturge, por exemplo. A tarifa, fizemos uma comparação aqui de volumes, e importante ressaltar que na própria planilha aí da audiência pública feita pela Sulgás estão descritos, né, os investimentos que foram feitos para atender, no caso, a termoelétrica de Uruguaiana. Então foram os investimentos aí na expansão. A gente colocou, a gente não, né, a Sulgás aí, o Marcelo colocou lá um ramal e um medidor eletrônico, tá, de gás natural, da Sulgás na própria entrada da medição da usina. Isso é um fator muito importante. Por quê, pessoal? Porque antigamente essa usina ela operava com uma medição de gás na fronteira, tá? Então, esse gás, todo o gás que entrava, vamos dizer assim, para o Brasil, ele era medido aqui do outro lado do rio, tá? Agora, em vista aí do investimento da Ambra para colocar essa planta para gerar, em função aí dos investimentos feitos pela Sulgás também para adequar essa questão da medição eletrônica, né, que é um ponto de discussão muito importante, foi feito esse investimento. Então, é importante para a gente passar a mensagem que para o Rio Grande do Sul continuar sendo atrativo, né, para futuros projetos de expansão, integração, é necessário esse equilíbrio perante as tarifas dos outros estados, ao se falar da competição do serviço de distribuição de gás natural. Essa é a minha contribuição e agradeço aí pela palavra, presidente Peters. Obrigado, senhor Rodrigo. Agora passamos a palavra à senhora Paula Campos, da ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. 3 minutos, senhora Paula. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade aqui de poder colocar os pontos da ABGás nessa audiência pública. Parabenizo a agência, né, por essa transparência. E desde já peço isonomia, porque a Abrace teve 5 minutos, então, caso eu precise, eu vou usar meus 2 minutinhos, por gentileza. Então, a ABGás, ela se concentrou em 2 itens, né, que já foram citados aqui na apresentação da agência, que foi a glosa dos itens sobressalentes e a glosa das despesas com o pessoal, né? E a ABGás, ela ressalta a importância desses benefícios aos trabalhadores, inclusive aos trabalhadores da Gergs, né? E a gente ressalta também a importância da lei estadual do Rio Grande do Sul, a 15.648, que ela reza que a agência reguladora ela tem a responsabilidade de normatizar os processos tarifários nos termos do contrato de concessão, né? Então, a gente chama atenção para essa necessidade de normatização, porque senão todo ano a gente vai vir aqui discutir as mesmas coisas, como são essas glosas trabalhistas, por exemplo, né? Então, ficam processos longos, incompatíveis com a necessidade da sociedade, traz insegurança regulatória e os atrasos, né, nas decisões. Em relação ao contrato de concessão, a gente acompanha que a Gergs ela tem sido bastante assertiva, né, legalista na leitura do contrato, e vendo aqui assim, essas manifestações de alguns agentes nesse processo aqui da revisão tarifária, inclusive acusações graves, né, que a gente viu aqui. Aliás, como advogada, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado, né, com acusações públicas dessa forma. Então, a ABGás, ela entende que a agência, e eu já fui dirigente de, quem me conhece, né, de agência reguladora, a agência ela tem que sentir conforto na decisão final, né, cumprir estritamente o que está exposto no contrato, é um ato jurídico perfeito, e não cabe a agência ficar julgando o que está no contrato, como está sendo proposto aqui, e sim cumprir o que está pactuado, né? Então, a gente também precisa atentar para a lógica do condomínio, da regulação, da distribuição, porque o que é bom, que a gente está vendo aqui, né, alguns pleitos, o que é bom, às vezes, para um interessado, não necessariamente é bom para o condomínio inteiro, como foi apresentado bem no início pela própria agência. Então, o processo de revisão tarifária, ele vai se dar, sim, com a modicidade tarifária, mas é um equilíbrio, né, do interesse de todos os envolvidos e do interesse maior, que é desenvolver o mercado que a gente tanto quer, né? Então, assim, rapidamente, voltando às despesas com o pessoal,
A gente entende que a proposta ela atende aos princípios do contrato de concessão, são custos incorridos pela empresa e devem ser ressarcidos pela margem, né? Então, esses itens glosados de pessoal, eles são aceitos nos contratos de concessão similares, inclusive em agências reguladoras. Na nossa contribuição por escrito, a gente trouxe o exemplo da Arcesp, e ela oferece aos seus servidores seguro de vida, auxílio creche, vale-refeição, vale-alimentação e até bonificação, né? Isso é bem-estar dos trabalhadores, eu nem preciso falar, já foi falado bastante aqui, são melhores práticas de mercado, né? Assim como a PLR também, que traz uma melhoria de clima organizacional, retenção, atração de talentos e por aí vai, né? E a última contribuição, a segunda da Begás, foi dos itens de estoque da glosa, né? E a gente trouxe por escrito o exemplo da regulação da própria ANEEL, que ela incorpora esses custos diretos relacionados, entre outros, as peças sobressalentes. Então, por fim, a gente chama atenção que se houver qualquer problema, quebra de peça, o que for, né, a gente troca o item com mais rapidez, não perde tempo, não para a operação, né? Ainda mais, alguém abriu o microfone. Reposição emergencial, né, que é sempre mais cara em qualquer situação. E mais, no caso do gás natural, a gente sabe dos riscos, né, mais graves operacionais, e aí a gente teme pela responsabilização da distribuidora. Ela não pode ser responsabilizada, seja de qualquer forma, né, por acidentes de uma não reposição imediata. E é isso o que eu gostaria de trazer. Agradeço bastante aí a oportunidade. Obrigada. Obrigado, senhora Paula, pela sua contribuição. Não temos mais nenhuma inscrição. Então, agradeço a participação de todos os presentes, as importantes manifestações e apresentações efetuadas no decorrer dessa audiência. Todas foram devidamente anotadas e serão objetos de análise pelo corpo técnico da agência. E não tendo mais, então declaro encerrada a audiência pública número 2/2023. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Bom obrigado, dia. hein? Obrigada. Bom dia a todos.